Eu preciso que você abra sua Bíblia agora. O pessoal não gosta muito não. Falou negócio de para trabalhar. Esse assistencialismo está atrapalhando com as pessoas. O cara vai trabalhar para ganhar 1.500, fica em casa ganhando 600. Estou quase ficando em casa. Bom, gente, eu não sei se você reparou, mas há uma tônica nesse culto que nos impulsiona a entendermos que precisamos estar preparados para as adversidades, ou para o momento oportuno para fazermos parte de algo grande. Você viu na palavra da campanha, certo? A motivação de estarmos fortalecidos para enfrentarmos a oposição, cuja qual nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Eu sei que todos nós conhecemos a força do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Mas eu não sei se você é capaz de reconhecer o poder e a força do inimigo de Deus, Satanás. A oposição de Satanás, ela é muito forte, ela é muito intensa. O diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se o diabo foi ousado o suficiente para se opor a Jesus na tentação, no deserto, olha bem, ele sabia quem Jesus era. Mas como Jesus estava na fragilidade de um corpo humano, ele se aproveitou das necessidades humanas, achando que poderia tirar proveito disso. E ele tenta convencer Jesus de que Jesus não é quem Deus disse que ele era. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. As tentativas de Satanás foram muito intensas para se opor, usando pessoas e situações. Imagine nós. Imagine. Então, inevitavelmente, nós precisamos estar firmes, fortes. Aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair. Há uma preocupação muito intensa de Deus, porque Ele sabe o poder do inimigo, sabe a adversidade que o inimigo pode trazer. Eu vou usar 2 textos apenas. Esse é um culto de campanha, onde nós precisamos estar fortalecidos para vencermos, aptos a enfrentar os desafios cujos quais nós não sabemos de onde virão. Você vê Léa Mendonça cantar um dos hinos famosos, quem estava na guerra era eu, e o inimigo covardemente acertou um dos meus. Então, às vezes não pode atingir você, atinge seus pais, seus filhos, mas ele vai buscar uma brecha, uma oportunidade, certo? E se ele encontrar, pode ter certeza, o diabo, ele vai agir, ele vai mover, ele vai buscar desestabilizar você. Nesses 2 textos, nós vamos ver pessoas que vão nos dar uma grande lição, mas principalmente nos alunos de Jesus. Os 2 textos que eu vou citar aqui, na verdade, é uma aula que Jesus está dando aos seus discípulos. Apesar dos discípulos terem a presença do próprio Deus no Espírito Santo, depois de Atos 2, Jesus sabia que transitar, certo, de uma presença física, onde os discípulos poderiam ver, ouvir, tirar suas dúvidas, e migrar agora por uma presença espiritual, onde eles não podem ver, onde para se ouvir agora o modelo mudou. Esses discípulos precisam estar prontos, preparados para enfrentar tudo isso, por causa da dureza. No chamado do apóstolo Paulo, Jesus é bem categórico a Ananias.
esse indivíduo que eu estou chamando, ele vai saber o que é ser perseguido, certo? Ele vai entender os desafios. Então nós não estamos numa brincadeira, nós estamos numa guerra. Essa é a grande verdade, entendeu? Todas as vezes que Satanás olha para você, você carrega a imagem de Deus, e isso torna você um inimigo. Algumas pessoas acreditam, se eu não mexer, se eu não... Não tem isso não. Não tem essa história de eu mexer com Satanás, não tem isso não. Você é filho de Deus, e isso inevitavelmente faz você carregar, certo? Algo precioso. Mas eu quero refletir com você. Eu vou deixar uma oração proposital aqui. Cadê o Carlos Eduardo Dias e a Adriana do Nascimento? Faz um sinalzinho para mim aqui. Isso. No final eu vou orar por vocês. Tá certo? Mas eu quero, até porque eu quero que vocês ouçam muito bem, porque se tem uma coisa que o Satanás trabalha, é contra o casamento. Quem é casado sabe o desafio que é manter uma vida a dois. Posso ouvir um amém dos casados? Amém. Deus te abençoe e te fortaleça. Isso, tenha força. Uma hora morre. Vai dar certo. Até a morte separe. Não estou agorando a vida de ninguém não, pô. Não é para até que a morte o separe? Então, isso aí. Vamos lá, Marcos 7:24. Vamos dar uma olhada nesse texto, são 2 textos. O texto é grande, mas eu vou falar pouquinho. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. Verso 30, e indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha... Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Essa história, ela é contada por outra ótica também, tá certo? Essa não é a única narrativa desse texto. Numa outra narrativa diz que essa mulher vem seguindo, certo que Jesus não faz questão de ouvi-la, ok? Até que os discípulos ficam incomodados e o intercedem. Mas há 2 lições muito importantes aqui para os alunos de Jesus. Primeiro, eles vão aprender que essa mulher não tem condições de fisicamente trazer seu problema para Jesus. Ela tem um problema grande, e o problema dela vai ficar lá na casa dela. Não deu para trazer, tá certo? E ela vai procurar Jesus. Ela tem um propósito, e o propósito dela é um dos maiores. Está na filha. Ela precisa encontrar uma solução para aquele problema. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para o problema que está na filha. O problema está na filha. E ela precisa encontrar uma solução para sua filha. Preste atenção. O problema está numa posição, numa categoria que vai inferiorizar qualquer tipo de obstáculo. Ok?
Se você quer descobrir como tornar a sua situação, o que você deseja, diante de Deus, sendo colocado por você mesmo, coloque os seus problemas graves na categoria de filhos. Ou seja, numa categoria onde todos os obstáculos são inferiores. Se tiver que levantar de madrugada, que pegar uma fila, que pegar, não interessa. Se tiver que se humilhar, não interessa. Você está entendendo? A categoria do problema, o outro também você vai ver. Mas o problema está na filha dela. E ela precisa encontrar uma solução. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar aquele cujo qual as pessoas estão dizendo que pode solucionar o problema dela. Pronto, é isso. Se você tem um problema e acredita que um parente seu pode te ajudar, primeiro você vai lá. Se você acredita que um político pode te ajudar, você vai para a porta da casa dele e vai aguardar ele sair. Não interessa quanto tempo ele demore. Essa é a verdade. Porque primeiro você vai para onde você acredita. Só que essa mulher, ela tem um problema que o dinheiro não resolve. Ela tem um problema que remédio não resolve. Ela tem um problema que está difícil. E está onde? Está na filha dela. Talvez se tivesse no marido, ela largasse. Talvez se tivesse na esposa, ele pediria o divórcio. Talvez se tivesse num amigo, ele simplesmente deixaria para lá. Porque em algumas situações, às vezes, se a situação acaba ficando muito ruim, a gente contorna. A gente tenta driblar, se afastar de alguma forma. Mas esse problema está na categoria de filho. E na categoria de filho, não deve ter sido fácil para ela deixar a menina em casa. Porque se ela está em casa, pelo menos a menina está debaixo dos seus olhos. Com quem ou quem ela ia confiar o cuidado de uma menina com demônios? Mas ela tem um problema. O problema está na filha. A filha é prioridade. Então eu vou procurar uma solução. Lá vai ela. Seja na primeira história ou na segunda, vamos ficar com essa que eu li. Jesus vem andando, entra numa casa e não quer atender ninguém. Ele não quer atender ninguém. O motivo não interessa. Qual é o motivo de Jesus não querer atender uma pessoa? Olha só. Ele que teve tempo para as crianças, parou para atender um mendigo, entrava na casa de um pecador. Se tinha uma coisa que Jesus estava pronto, era para servir pessoas. E nesse dia o texto diz que ele não quer falar com ninguém, ele não quer atender ninguém. O que está acontecendo com Jesus? Jesus está cansado? Jesus está estressado? Não, Jesus tem uma lição para dar aos discípulos. Entra numa casa e provavelmente avisou seus discípulos: eu não atendo ninguém, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. O contrário das outras vezes, gente. Você vai a Israel, a primeira coisa que um guia decente te fala é como reunir 5.000 pessoas, 10.000 pessoas na época de Jesus. Não tinha um radinho, não tinha um folheto, não tinha nada para avisar que Jesus estava chegando. As casas, as moradias, certo? Não, eram como hoje. Então qual era a forma de fazer isso? Era avisar as pessoas de maneira prévia. Havia uma equipe que ia à frente como batedores, levando a informação, certo? Jesus tal dia está chegando aqui. Então as pessoas se preparavam, dava tempo de alguém falar com outros, para que a multidão, porque a maioria das pessoas, elas imaginam assim:
Jesus aparecia na praia e o Espírito Santo ia falando com todo mundo. Não romantiza o negócio, não. Entendeu? E agora Jesus diz o inverso. Entro nessa casa e não quero atender ninguém. Não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Pronto. É isso. Mas o texto diz que uma mulher, cuja qual tinha uma filha com espírito imundo, ouvindo falar de Jesus, ou seja, ela descobriu que ele estava expulsando demônios. Qual é o problema da filha dela? A menina está em demoninho? Então o que ele pensou? Ou o que ela pensou, perdão. Certo? Ele pode resolver o meu? Então eu vou falar com quem? Com ele. Então no texto em que lemos, mesmo com bloqueio, certo? Mesmo com a tentativa de se esconder, a mulher não só descobriu onde Jesus estava, ela conseguiu entrar. Ela furou o bloqueio. Porque tem gente especialista, quando quer. Esse dia, eu fui num culto, e sentou um cara do meu lado. Pensa num cara bom de conversa, um cara maneiro, Canidio, bateu um papo comigo, conversando com todo mundo, comendo, bebendo. Pô, eu falei, cara, é legal. Acabou o culto, sentou numa das primeiras. Acabou o lanche, fomos para o culto, sentou numa das primeiras cadeiras, e eu pregando, de vez em quando olhava para ele. Então, acabou o culto, fui para a sala, de novo. Lá na sala, conversando, eu fui e falei para os caras que estavam me recebendo: pô, cadê o irmão que estava aí? Aí o pastor falou assim: ele estava contigo não? Eu falei: não, rapaz, o cara, aquele cara aqui, aqui. Ele falou: não, a gente não sabe quem ele é não. Ele só entrou porque nós achamos que estava contigo. Eu falei: mas eu achei que ele era daqui. E cadê ele? Sumiu? Como é que o infeliz conseguiu sentar na mesa com os pastores? Eu sei porque ele conseguiu, sabe por quê? Porque ele queria. Então ele foi dissimulado, certo? Foi e conseguiu entrar lá. Porque, presta atenção, o importante não é o que você quer, é quanto. Pastor, eu quero muito. Isso é muito bom, mas cuidado, porque quando você quer muito, Satanás pode te convencer a quebrar princípios para alcançar o muito. Você tem que ter cuidado, certo? Essa mulher, ela estava que estava, ela furou o bloqueio. Não entra, e está aí, ó. Olha lá o Pedro lá, ó. A turma dele está aí, o segurança. O discípulozinho aí, ó. Não vai atender. Minha garotinha está lá lascada. O demônio vai sair dela, vai ter que sair. Ah, mas não pode entrar, não pode entrar não. Tá bom, não pode entrar não. E tá aí não, tá não. Quando viu, ela já estava lá. Eu imagino o discípulo, pensa. Ah, dona, não pode. Ah! Jesus falou: não, calma aí. Não fez a segurança direito. Agora deixa a dona. Os discípulos têm que estar ouvindo, sim ou não? Sim ou não? Aí a mulher falou: Senhor, estou com a garotinha lá na minha casa, tá? Demoniadinha. Jesus falou: pois é, dona, explica uma coisa, senhora. Eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Não me é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Pensa. Se fosse você, tu está sofrendo, sua garotinha está lá, seu casamento está na pendura, seu filho, sei lá quem é. Aí você vem para o pastor, pastor, só pode orar por mim. Ele falou: não pode orar não, você é membro daqui? Ah, não é membro daqui não? Então não vou orar por você não, irmão. Vai se converter, meu infeliz, com esse tipo de vida. Cachorro. Pensa, como é que você fala? O que você vai falar? Cachorro é você, pastor. Pastorzinho dos infernos.
Também que se dane, minha garotinha que fica endemoniada. Quero saber de nada não. Pensa. Eu conheço gente que ia embora da igreja por muito menos. Aliás, se o Eliezer fizer isso, vão falar comigo. Se eu fizer isso, alguém vai falar com você. Agora eu quero ver com quem essa mulher vai falar, porque quem chamou ela de cadela foi Jesus. E pior, ele é Deus. Senhor, olha o filho que o Senhor criou, que botou na terra, chamando eu de cachorra. Pare e pense. Era motivo para a mulher ir embora, sim ou não? Sim ou não? Mas tinha um motivo maior que fazia ela ficar. Qual era? A filha. Entendeu? A menina era. A ligação que ela tinha com o propósito era maior do que toda a adversidade. Hoje tem gente que quebrou a campanha por causa do Flamengo. Vou dar sentença? Eu não. Cada um que fique com a sua. Mas você não acha que eu, como pastor, tenho vontade de falar? Senhor, não dá benção não, não dá benção não, não dá benção. Eu estou brincando. Você está entendendo? Mas só para você entender. Propósito. O propósito dela era maior. Então quando Jesus diz, não vou atender você, que você é uma cachorra, eu não vim para os gregos, eu vim para os judeus, e pronto, se fosse a maioria de nós, já tinha virado as costas e saído. Nervoso. E o discípulo olhando, eu fico imaginando o Judas olhando isso. Isso aí, ó. O Tomé, pensa, discípulo ruim, porque a patota de Jesus, pensa nos caras. Vamos lá. O Pedro era aquilo que você sabe. Quando o Pedro corta a orelha do soldado, ele vai morrer. Tentou contar a vida de um oficial. Jesus é que foi lá, pegou a orelha e falou, senhor, chega aí. Está ouvindo, filho? Vai embora, Pedro. Guarda. E ele não cortou a orelha de propósito, não. Pedro não era zorro. Ele errou, ele queria matar o cara. Ou será que ele foi lá na orelha? Pô, botou uma máscarazinha? Sai fora. Vai causar problema, sim ou não? O Tiago e João, Jesus chamava de filho de trovão, por causa das encrencas. Um dia pediu, Senhor, deixa para eu sentar de um lado, e ele senta do lado, quando o Senhor entrar no seu reino. Pedro que chegou e falou, e eu sento onde, maluco? Para pensar. O André era aquilo que você já sabe. Felipe, o brincalhão. O Judas, aquela coisa. O Tomé, o Natanael, o exigente. Só tinha gente ruim. É verdade. Está trabalhando aquela turma toda. Eu imagino todo mundo olhando Jesus falando com a mulher. Alguns melhorzinhos deviam estar pensando, é melhor não ter entrado. Está vendo? Hoje ele está nervoso. Não está afim de atender. Jesus estava nervoso? Não. Ele está querendo dar uma lição nos discípulos. E ele vai dar. E vai usar a mulher como material didático para dar uma lição nele. Você entendeu? Você entendeu quando o Canídia estava dizendo aqui que você é um milagre na vida do outro? Você é um material didático que Deus quer usar para dar uma informação, um milagre, uma correção, um amadurecimento. Eu não sei quem é você, porque tem gente que vem nesse mundo com a missão de amadurecer os outros. Esse tipo de gente é gente ruim, mal educada, desonesta, grosseira. Com Jesus, vai para o céu. Mas só veio para ensinar a gente a ter paciência, autocontrole. Dizendo, não mato. Ai. Conhece alguém assim? Você vive com as pessoas assim? Todo mundo está esperando que a mulher vá embora, sim ou não? Mas eles não estão esperando para o que ela vai fazer. O único que me parece que já sabe de antemão é o próprio... Porque a mulher olha para Jesus e disse, sim, Senhor, sim, tá bom. Cadela, cachorra, au, isso. É isso aí, tá bom. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Os cachorrinhos que o senhor me chamou, a tradição aí de vocês, come debaixo da mesa as migalhas que caem dos... Ela falou, só quero uma migalhinha. Eu só quero uma palavra do Senhor. Eu não pude trazer minha filha, mas o Senhor é poderoso para dar uma ordem aqui que faz um milagre lá. Você consegue entender?
É só isso. Eu imagino Jesus agora olhando para o discípulo. Olha aí. Dá uma olhada nessa mulher. Dá uma olhada no que ela é capaz de suportar para alcançar o que deseja. Sabe o que é isso? Amor. E quando o amor é amor de verdade, não tem si, não tem mais. Aí eu amo você, mas só se você fizer isso, isso, isso e isso. Se você não fizer, eu não te amo. Eu te amo, porém, certo? Porém, para eu te amar, você tem que fazer o que eu quero. Isso não é amor. Isso não é. O amor de filho é assim? Não, seu filho pode ser rebelde, pode tirar nota baixa, o menino pode fazer isso, pode entrar para o tráfico, ele pode assumir, certo, a homossexualidade, pode acontecer o que quiser. Você deixa de amá-lo? Não, não. Há uma lição aqui. Jesus vai embora, já. Os discípulos precisam estar preparados para aquilo. Para quê? Para aprender com essa mulher a não desistir, a prosseguir, a continuar debaixo de perseguição, debaixo de difamação, certo? É isso. Ele está mostrando para os discípulos que tipo de pessoas e o que elas são capazes, certo, de movimentar quando o propósito, certo, é um propósito na categoria de filhos. É isso. É isso. Bom, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Então Deus entregou Jesus para morrer por quem? Pelos seus filhos. Jesus veio a essa terra para entrar na categoria de salvação dos filhos de Deus. Olha só, Deus entrega seu filho para morrer por seus filhos. O singular salvando o plural. Os discípulos estão olhando. Quando a mulher diz: os cachorrinhos comem debaixo da mesa migalhas que caem dos filhos, Jesus disse: por essa palavra, por essa, pelo que a senhora falou agora, não foi pelo motivo que te trouxe aqui, não foi pelo que eu te disse, não, porque mesmo depois de eu ter te dito o que eu te disse, você foi capaz de suportar por causa de seu propósito. Então faz o seguinte: por essa palavra, só por isso, por essa palavra, pode ir para a tua casa agora. Me permita usar isso aqui, não é muito, mas pensa, o diabo não é onipresente, mas provavelmente a velocidade informativa deve ser alta. Se hoje o homem já fala em 5G, está falando em 10G, você imagina o diabo no mundo espiritual, a velocidade que esse miserável não deve. Pensa, o demônio lá na garotinha na casa dela, ele já preocupado, vou ter que sair, porque ela foi procurar o chefe dos crentes, certo? O caça-fantasma, isso. Mas quando Jesus fala: não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, o que deve ter acontecido? Um demônio daqui pode ter avisado de lá. Fica aí, amigo. Ele foi muito desagradável com a dona. Mas quando a dona diz: os cachorros comem debaixo da mesa que cai, a migalha que cai dos filhos, daqui deve ter de lá. Aí, maluco, a casa caiu. A dona é doida. Jesus falou: sai, certo? Pode ir, porque o demônio já saiu da sua. Ela volta para casa e o demônio já tinha. E a lição que ficou nos discípulos foi qual? Aprenda com essa mulher. Aprenda a ouvir um não. Aprenda a lidar com uma situação quando ela não acontece do jeito que você esperava que ela acontecesse. Aprenda a lidar com as frustrações de expectativas não correspondidas.
de reconhecimento que não se, certo? Que não se tem. Aprenda. Eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e tá bom, faça. Agora cuidado, se não receber o que espera, o que você vai fazer? Os discípulos estão sendo treinados para isso. A mulher vai embora, e o discípulo tem que ficar pensando que, se fosse eu, talvez eu teria desistido, mas ela me deu uma lição. Vamos pegar um filho, mas vamos trocar de personagem, que eu gosto sempre de usar um, né, do gênero masculino, outro do feminino, só para todo mundo, porque eu acabei de falar de uma mulher, então provavelmente as mulheres se encaixaram melhor, certo? No exemplo do que os homens. Mas vamos trocar agora, vamos voltar um pouco. Marcos 9, a partir do 14, coloca aí por favor. Marcos 9, isso. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te meu filho. Bom, vamos lá. A mulher levou a filha, sim ou não? A mulher levou a filha, sim ou não? Isso, não levou. O homem levou o filho, sim ou não? Então os discípulos vão aprender a lidar com situações diferentes, com Deus que faz quando se está presente, com Deus que pode fazer lá longe. Você está entendendo? O Deus que servimos opera aqui na igreja, mas opera na casa, no hospital, onde as pessoas estão nos assistindo. Os discípulos vão aprender isso. A mulher não podia trazer a filha, então a filha ficou em casa. O homem podia trazer, então está aí, ó. Mestre, eu trouxe o meu filho. O texto anterior diz, e a mulher tinha uma filha. Qual é a categoria do problema do homem? Ele está lá para resolver um problema com seu filho. Então acabou, meu irmão. Se você está com teu filhinho aí do seu lado, você sabe o que eu estou falando. Ele não sabe ainda, porque ele não é pai. Eu só fui descobrir quando meu filho nasceu. E aí eu descobri, meu mais velho tem 32 anos, certo? Mas para mim, eu descobri que depois que um filho nasce, você nunca mais dorme do mesmo jeito. Pode morar na sua casa ou pode morar em outro continente. A verdade é essa. É o meu menino, pastor, meu menino está doente. Às vezes a velhinha tem 70 e poucos anos. Ô dona, que menino da senhora? Meu menino. Quantos anos tem seu menino? 53. É assim. Agora vai na categoria, ó. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Vamos lá. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Verso seguinte, e ele respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoniado por terra revolvia-se, escumando. E perguntou ao pai dele, olha que pergunta, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse o quê? Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, grave isso, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23.
Jesus não gostou muito do que ele disse. Você sabe por que ele disse? Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa? Há quanto tempo o menino fica endemoniado? Desde Há quanto tempo esse cara está tentando resolver isso? Há muito tempo, sim ou não? Ele já tentou outras vezes? Deu certo? Então ele está cansado. Eu já falei e vou repetir aqui. Pior que um problema pode ser o tempo de duração dele. Quando alguém for te contar que está sofrendo dor por uma situação, pare de achar que o problema é pequeno. Pergunte há quanto tempo o problema acontece e você vai descobrir que a pessoa já está convivendo com isso 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então ela tem todo o direito de estar exausta, cansada. Nesse texto, o cara diz, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, o que ele está dizendo? Não é incredulidade. Se fosse incredulidade, ele não estava ali. Ele está ali, está certo? Mas ele carrega uma história. Então ele vai devagar. Por quê? Porque ele já se frustrou tantas vezes, Abner, que ele está não duvidando de Jesus, mas se preparando para enfrentar aquilo. Se não der certo? E se o demônio não sair? Sabe o que aconteceu? Eu expus meu filho a um ridículo em público. Lembra o texto? Uma multidão estava lá. Viu um menino se contorcendo, escumando, todo torto, fazendo barulhos estranhos, parecendo um bicho. Quem era? Um garoto. Mas para uma pessoa, aquele garoto era o seu filho. Então observe bem. Mas Jesus precisa. Os discípulos estão ali. Eles estão ali. E o camarada já desmoralizou os discípulos. Ele disse: eu primeiro trouxe meu filho para os seus discípulos expulsarem, mas eles não conseguiram. Mais uma vez, não deu certo. Mas aí ele disse: aí eu trouxe para o senhor. Na verdade, quando eu vim aqui, eu vim atrás do senhor, mas o senhor não estava, o senhor estava orando. Seus discípulos estavam aqui. Eu apresentei meu problema para os seus discípulos. Seus discípulos oraram, sabe o que aconteceu? Nada. Mas se tu podes, olha só, mas se tu podes, porque eu não sei onde você buscou solução que não deu certo. Você só tem que ter o cuidado para não trazer a sua frustração para Jesus, porque senão você começa a achar que Jesus é igual ao outro. Entendeu? É assim que funciona. Então Jesus primeiro levanta a bola dele, olha para o discípulo e diz: ô geração incrédula, até quando ainda vos sofrereis? Até quando eu ainda vou ficar com vocês? Traz o menino para mim, cara. Traz o garoto para mim. Aí o pai traz o menino. Mas preste atenção o que Jesus diz no 23, depois da frase: se tu podes, faça alguma coisa. O que Jesus disse? A mesma frase. Bota a frase anterior. Vou terminar no horário certinho. Ó. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes. Foi isso que o pai do garoto falou com Jesus. Se tu podes, ó, tem compaixão de nós e nos ajuda-nos. Verso 23, Jesus disse: vou devolver na mesma moeda. Se tu podes. Então, se depois de tudo isso, depois de você estar cansada, decepcionada, certo? Envergonhada, humilhada, sofrida, é essa historinha que você gosta, ela não serve nada diante de Deus.
o que ele diz para esse cara? Depois de tudo isso, se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Note que a conversa foi para outro nível. Esse cara vai responder a Jesus. E a resposta dele é extraordinária. Olha o que ele diz no verso seguinte. Logo o pai do menino, preste atenção, o pai do garoto, o restante que se dane. A multidão está lá, ela não está nem aí, está cada um de olho em si mesmo. A verdade é essa. Mas tem alguém, porque eu vou ser franco para você, o máximo que nós nos preocupamos aqui com o problema do outro é com uma oração. Porque quando a história acaba aqui, você vai para casa para resolver o seu problema. É essa a grande verdade. Por que é que você acha que nós fazemos uma campanha? Porque nós sabemos que para você sozinho às vezes fica pesado. Se deixar para você orar na sua casa, talvez você não tenha tempo, não tenha força. Não é porque tem uma mágica, não é nada disso não. É porque isso fortalece você. Você vê as pessoas contando as histórias. Mas presta atenção, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me ajuda, porque está difícil pra caramba. É desde a infância, é muito tempo que esse troço está acontecendo. Pega o menino, eu não posso deixar ele sozinho. Tá, gente, não tinha lâmpada. Toda noite tinha que ter um fogo. O pai diz: ele lança o meu filho no fogo. Se estou perto d'água, eu tenho que estar perto dele, porque a proposta é matar o meu filho. E meu filho não vai morrer, não interessa. Ele é meu filho, está na categoria de filho, e eu vou lutar por ele. Tentei, não deu certo, trouxe para teus filhos, teus discípulos, não deu certo, e agora está ficando pior, porque eu trouxe para o Senhor, e o Senhor está engrossando o negócio. E os discípulos estão tudo olhando, porque os discípulos estão com uma coisa na cabeça. Esse demônio é poderoso, porque nós tentamos expulsar tudo junto, e não deu certo. Vai dar ruim para Jesus. Os discípulos estão lá. Eles não entenderam por que eles não conseguiram. Eles estão debaixo de uma situação totalmente diferente da anterior. Certo? Então, é outro ensinamento. Pela primeira vez eles tentam expulsar o demônio sem sucesso. E o que Jesus está querendo mostrar não é um modelo único. Você vai enfrentar situações diferentes. Então a conversa, olha só, o menino diz: se tu podes. Jesus diz: se tu pode, você. E aí o pai chora. Lógico, ele vai pegar o que sobrou. Porque às vezes é assim, meu irmão, o navio se destroça. É muito bonitinho você olhar para o navio de Jonas, onde ele está, e o navio só jogou o Jonas fora e a tempestade passou. É bonitinho. É muito bonitinho você olhar Marcos capítulo 4, a partir do 35, onde a tempestade vem e Jesus diz: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É muito legal você ler Mateus 14 a partir do 22 e encontrar Jesus entrando no barco, segurando na mão de Pedro, e o vento e o mar ficam tranquilos. Mas quando você abre Atos dos Apóstolos, você vai ver um navio todo despedaçado, onde, para as pessoas sobreviverem, sabe o que elas fizeram? Se agarraram nos destroços, porque às vezes só sobra um pedaço de alguma coisa para você se segurar. É duro, mas é assim, porque nós estamos numa guerra, seja para criar nossos filhos, para manter nosso casamento, para estabelecer nossos negócios, para estabelecer uma formação que num país como o nosso pode não nos levar a lugar nenhum.
Lutamos contra um sistema. Essa é a grande verdade. Olha para aí. E sabe o que ele diz? Ele chama o que ele tem de incredulidade. Ele não vai esconder mais. É pouco, mas é incredulidade. Então ele diz: o Senhor me ajuda, porque eu estou agarrado num pedacinho. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É assim. Entendeu? É isso que ele faz. Quando você está diante de um ambiente de impotência, é isso. Eu creio, mas não creio. Eu voltei hoje de manhã de Florianópolis. Toda vez que eu entro no avião, eu creio que ele não vai cair. Mas eu falo com Deus: me ajuda na minha incredulidade, porque alguma coisa em mim diz: vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Quer ver que vai cair? Quer ver? Sacudiu, vai cair agora que cai. Eu fico o tempo inteiro. Eu não sei o que você tem medo, certo? Tanto a mulher quanto o homem, ela tinha medo daquela criança morrer. Então, verso 25, para a gente terminar. E Jesus, vendo que a multidão concorria, lógico. E quem foi que criou essa concorrência? Os discípulos, quando não expulsaram. Então agora o pessoal já está. O demônio sai ou não sai? Será que sai? Sai nada. 12 caras orando, não saiu. E agora ele vai sair só com um só? Não, mas esse aí é o chefe. Mas o demônio teimoso não sai. A multidão concorria. Repreendeu o espírito imundo, dizendo o quê? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre. Isso. Aqui depende de qual igreja Jesus estava liderando naquele momento. Fosse uma igreja batista, demônio, espírito imundo, por gentileza, sai agora. Se fosse um assembleano, aí, uau, espírito, sai agora. Aí varia, não vou brincar com isso não, porque depois o pessoal grava, dá uma confusão desgramada, atrapalha a minha mensagem. Espírito mudo e eu te ordeno, sai, escute só, sai dele e não entre mais nele. O que indica que aqui esse menino já teve uma libertação temporária. Esse menino já deve ter andado durante um tempo legal e o espírito voltou, porque Jesus fez questão de frisar: sai dele e não. Só que essa frase de Jesus gerou problema, porque olha o que acontece no 26. E ele clamando e agitando-se com violência, o demônio, aconteceu o quê? Mas o menino ficou, o menino como? De tal maneira que muitos diziam, pensa o pai olhando, e os outros falando o quê? Morreu. Não era isso. Agora não entra mais nele mesmo não, que o demônio não entra não. Agora que eu entendi esse negócio de não entra mais nele. Meu garoto. E o discípulo deve estar olhando. Morreu mesmo. O que você acha, Tomé? Está mortinho, quer ver? Igual a menina lá da feira do Jairo. Você está rindo, mas é sério. É pauleira. É pedrada. Porque tem gente aqui que enfrenta troço desse tipo. Só está vivo pela misericórdia de Deus. Só está na igreja porque Deus é pai e você é filho. Porque senão você já tinha desviado. Ó. É aqui, ó. Tem gente que tem 200 mil motivos para não estar aqui. Eu conheço gente que por muito menos do que você enfrenta, se afastou do Senhor. Você não se afastou porque você é valente, está lutando com o que tem. Certo? Agora, olha, vamos lá. Verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E ele fez o quê? Verso 28. Quando entrou em casa, pensa os discípulos indo embora. Assim que Jesus entregou o menino, falou: morreu não, esse menino está só, estava descansando.
Quando chegou em casa, os discípulos chegou para Jesus e falou: ô, Jesus, chega aí. Por que é que o demônio não obedeceu nós? E Jesus falou o quê? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com... Esse tipo de problema não se resolve com o que você faz, se resolve com o que você fez. Jesus está vindo de onde? Por que é que os discípulos não foram para o monte orar? Só foi 2, se não me falha a memória. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Os Zé Ruela acharam que já estava... Vamos ficar por aqui mesmo, parece uns demônios, nós expulsa, porque nós é expulsador de demônio, Ghostbuster, certo? Vambora, vambora. Eu gosto disso. Sai, demônio. Não vou sair não, esse maluco está pensando que é. Quando chegou o chefe dos crentes, o demônio deve ter falado: agora deu ruim. O cara estava no monte orando, falando com Deus, ele é mesmo Deus. Nem sei como é que o demônio teologicamente entende isso. E aí, olha só, os discípulos vão aprender inúmeras lições, e nós também. Primeiro, tem problema que dá para levar diretamente, tem problema que não dá. Tem problema que se resolve de uma vez só. Jesus curou um cego em etapas. E daí? Tem pessoas que são curadas no caminho. O que Jesus está ensinando aos discípulos é que não dá para pregar um modelo, entrar nessa caixa e achar que Deus vai fazer tudo da mesma forma. Mas o que esses 2 exemplos nos mostram é que quando alguém coloca um problema na categoria de filho, não interessa o que vai acontecer, você vai receber de Deus uma resposta, ainda que ela seja negativa. Samuel era um homem de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Cale a boca, eu não quero mais Samuel como monarca. Acabou. Não quero Saul como monarca. Deus respondeu: Samuel, sim ou não? Sim ou não? Deu a ele a resposta que ele queria? Pronto, mas respondeu. O problema é que às vezes disseram a você que você é Deus, e que você vai vir para a igreja e Deus vai fazer exatamente o que você quer. Peça a Deus para trazer a solução, ainda que ela seja apenas uma resposta de satisfação. Por que não vou fazer? Jeremias: não vai. Pai, se possível, aparta de mim o que Deus falou para Jesus? Não vou apartar. Ele disse: então, se o senhor não vai apartar, importa que eu beba, pronto, está tudo certo. Mas a resposta veio. É assim que funciona. Firmes, fortes, sempre. Quando vem a palavra homem na nossa mente, provavelmente a primeira coisa que vem seria uma visão de gênero, o gênero masculino, a representação do gênero masculino. Mas isso é muito pouco para falar de verdade a respeito de um homem descrito pela Bíblia. Quando Davi está morrendo, ele dá 2 direções a Salomão: tema a Deus em primeiro lugar, e segundo, seja homem, faça o que for preciso. Faça o que for preciso para criar seus filhos, para ser um bom pai. Faça o que for preciso para sustentar sua casa, sua família. Faça o que for preciso. Um homem de verdade, ele faz o que é preciso para aquele momento, dentro, obviamente, de seus valores, de seus princípios que não podem ser quebrados nem rompidos. Mas o tema da minha mensagem hoje para todos nós
tenha força para enfrentar o dia mais importante da sua vida. E que dia é esse? O dia de hoje. Enfrentar os desafios do dia. Aquilo que precisa ser feito hoje, agora, no presente, neste momento. Nós vamos olhar para 2 textos e depois eu quero fazer uma reflexão a respeito de um homem. Mas os 2 primeiros falam da importância do hoje. O primeiro é Mateus, capítulo 6, não precisa botar agora, eu só quero que você vá preparando aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Mas os 2 versículos que eu quero usar é Mateus 6,34, e ele diz assim: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um texto que nos expõe a encarar de frente, com todas as nossas forças, o dia de hoje e os desafios que ele traz consigo. O desafio para manter a minha situação econômica, o desafio que ele traz para manter o meu relacionamento com Deus, o desafio que ele traz para que eu consiga manter a ordem da minha casa e o relacionamento para com os meus filhos, os desafios para com os meus negócios, os desafios para lutar contra desejos e vontades, muitas vezes que não são pecados, mas que para nós foram, certo, limitadas ou cerceadas, como por exemplo, você não pode comer doce por causa de um problema, não pode comer uma gordura por causa de outro problema, ou seja, você tem limitações. E qual é a forma de vencer isso? É vencer isso dia a dia, enfrentando todos os dias. A Bíblia é bem clara nesse texto, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã, porque para você encontrar com o seu amanhã, primeiro você vai ter que vencer o seu hoje. Então basta a cada dia o seu mal. Evite deixar o mal de hoje sem resolver, porque inevitavelmente ele vai acumular, ele vai ficar guardado para o de amanhã. É importante fecharmos o dia com uma oração, com uma meditação, mas principalmente fechar o dia com a sensação de cumprir aquilo que precisava ou que precisa ser feito. Segundo texto, é a história de um homem que acredita ter um amanhã, mas não tem. Lucas 12, verso 20. Este foi um homem que foi muito bem sucedido no seu hoje, ou na somatória dos dias presentes. Ele enriqueceu, prosperou, cresceu, avançou, porém, ele está achando que tem tempo para descansar. Ao invés de ter dado descanso durante todos os dias de sua vida, não, ele dedicou todos os seus dias ao trabalho ferrenho, à atenção em nível máximo para todos os seus problemas, e nunca pensou em descanso, nunca pensou em lazer, nunca pensou em cuidar da esposa, em brincar com os filhos. Ele nunca pensou em nada disso, porque havia algo mais importante, certo? Era a hora de ganhar dinheiro. Isso fica para depois. O que ele não sabia é que para ele não haveria depois. Lucas capítulo 12, verso 20, diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? O dia de hoje, com certeza, é o mais importante de nossas vidas. E mais importante do que viver o hoje, é dividir este hoje, onde nós vamos cuidar um pouco de nossas questões espirituais, de nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Hoje, nós vamos precisar tirar um espaço para ter um convívio com nossa casa, com a nossa família. Hoje, nós vamos precisar nos preocupar, sim,
com nossas questões econômicas, financeiras. Tudo isso nós precisamos fazer. Nós precisamos dar descanso ao nosso corpo nessas 24 horas. Parece muita coisa para fazer em pouco tempo, mas se não fizermos isso, talvez nós não tenhamos a oportunidade de cuidar da nossa esposa amanhã, de dar um abraço nos nossos filhos amanhã, porque talvez não exista amanhã para nenhum de nós. O nosso último dia pode perfeitamente ter sido hoje, e amanhã chegar a notícia que um de nós partiu. Então, tenha força e fé para enfrentar o dia mais importante de sua vida, o hoje. E todas as vezes que o hoje chegar, ele vai te dar a oportunidade de viver e fazer, porque ninguém faz nada amanhã. Amanhã você não compra, amanhã você não vende, amanhã você não visita, porque isso aqui não é de volta para o futuro. Tudo que você faz hoje, certo? Amanhã eu vou comprar, você não vai comprar, porque quando amanhã chegar, ele vai receber o adjetivo de hoje. Então eu quero refletir com vocês sobre a história deste homem, e não apenas ele, mas o ambiente que ele encontrou estava recheado de homens que faziam a diferença. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1 ao 10. Coloca na tela, por favor. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias, punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e a louvar a Deus. E conheceram, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que as suas famílias, que as famílias sejam abençoadas. Ó Pai, que a caminhada de fé para com o Senhor seja abençoada. Que a nossa casa seja abençoada através da tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A primeira coisa que nós vamos ver nesse texto volta no verso 1. É a capacidade que Pedro e João conseguem manter para continuar andando juntos. Dificilmente pessoas que vivenciaram o que eles vivenciaram juntos seriam capazes de se manter juntos depois de tantas divergências. Separei algumas. João e Tiago haviam pedido a Jesus para se assentar num lugar especial, na frente de todos os discípulos. Jesus teve que reuni-los para desfazer uma confusão. A imagem de Pedro poderia ter ficado bem desgastada com a negação. Dificilmente João, que se considerava o discípulo mais amado, gostaria de continuar andando com alguém
que na verdade negou o seu amigo, seu mestre. Então imagina que tipo de sentimento João poderia ter por Pedro. Vamos imaginar agora a audácia de João de escrever em seu livro e se considerar o discípulo cujo qual Jesus mais amava. Em que posição poderia ficar Pedro? Eles tinham tudo. Jesus morava na casa de Pedro, mas era com João que ele compartilhava as informações mais íntimas. Pedro pediu para andar sobre as águas, em Mateus 14. Se observarmos o convívio, nós vamos notar que seria muito difícil, depois da partida de Jesus, ver estes homens conseguindo andar juntos, continuar somando e fazendo as coisas. E por que é que eles sobem juntos? A oração das 3 horas da tarde, da hora nona, exatamente o momento cujo qual Jesus morreu. Muitas pessoas se perguntam o que é que esses 2 homens estão fazendo neste ambiente, e mais, juntos. A primeira coisa que nós vamos ver é que o que esses indivíduos vão fazer não é à toa. Eles são homens fortes, capazes de conviver com pessoas diferentes, capazes de viver com pessoas que se comportam, que pensam a respeito de si coisas diferentes. Pessoas audaciosas, como Pedro. Se você observar, era para que eles, assim que Jesus morreu, cada um fosse para o seu lado. Mas não. Homens de verdade sabiam que eram fortes em áreas cujas quais o outro era fraco. Sabia que juntos, apesar de todas as diferenças, e é isso. Pare de querer conviver com pessoas iguais. Pare de querer estabelecer sobre as pessoas, certo? O seu padrão. Aprenda a romper os desafios, a trabalhar em equipe, a viver com pessoas diferentes, que têm a sua opinião, que são pessoas fortes, que vão se posicionar. Pedro e João estão indo 3 horas da tarde. Mas o verso 2 também diz algo interessante. Coloca. Verso 2. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Todos os dias. Eu gosto dessa expressão. Primeiro nós vamos ver que esse paralítico, ele é alguém que tem alguém. Ele é alguém que sozinho não conseguiria chegar ali. Então, todos os dias, eu não sei se as mesmas pessoas, eu não sei se pessoas fazendo revezamento, eu não sei. Eu sei que ele tinha gente que dedicava seu tempo a pegá-lo em casa e colocar na porta do templo. Quando? Todos os dias. Por quê? Porque ele precisava vencer dia após dia. Amanhã amanhece, você vai para o trabalho, você vai enfrentar os desafios do trânsito, os desafios dos problemas, certo? Cotidiano, os desafios de problemas cujos quais você não estava esperando, mas eles apareceram. E o que você tem que fazer? Aprender a vencê-lo. Quando? Todos os dias. Você nunca vai enfrentar o amanhã se não sobreviver ao hoje. É uma situação difícil, e nesse texto nós vemos algumas coisas especiais. Primeiro, era um homem, repita comigo, um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo. O que isso determina? Determina o tempo. Ele é uma criança? Ele é um adolescente? Ele é um jovem? Ele é um homem. Isso diz o tempo. Se avaliarmos isso no contexto bíblico, este homem
tem de 30 para mais. Ou seja, tem muito tempo que este cara olha para baixo e a cada dia que passa, as chances são menores. Mas ele não quer saber de chance. Ele quer saber de sobreviver, de enfrentar. É isso. O que ele precisa é vencer o hoje. E como é que ele vence o hoje? Conseguindo levar do hoje recursos para a sua sobrevivência. É só isso. Dia após dia. É isso. Ele tem alguém que o leva, tá certo? Porque é que ele nasceu com problemas. Ah, você quer saber? Pois é. Essa é uma resposta que ela não vai ser concedida. Por que é? Porque justamente você enfrenta um câncer, porque justamente você enfrentou um divórcio, porque justamente você tem um problema com seu filho, o seu filho é especial. Por quê? Porque justamente a sua empresa faliu, porque justamente seu filho está com esse problema. Por quê? Não interessa por quê. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa vencer isso. E para vencer isso você vai ter que lutar todos os dias e pronto. Certo? Todos os dias você vai ter que levantar para matar o leão, para matar o urso, para vencer o gigante, para vencer os desafios. Por quê? Porque se você não lutar, ele vai dominar você. Ele nasceu com problemas. Todos os dias ele enfrenta as suas limitações. Simples. Você não imagina o quão desafiador é para um cara desse ir ao banheiro. Você não tem noção. Você não sabe, né? O quão desafiador é tomar um copo d'água. Não. Às vezes nós não temos a sobriedade de olhar para ver as restrições que outras pessoas têm acerca de algumas coisas que nós fazemos com tanta facilidade. Todos os dias esse cara enfrenta as limitações dele. Por quê? Eu não sei. Até nós vamos ter uma explicaçãozinha à frente, mas essa não serve para todos, ok? Mas por último, eu não sei se você notou o qual todos os dias punham a porta do templo. Todos os dias ele vai para a porta, mas ele nunca pôde entrar. Na cultura cuja qual ele está inserido, certo? Apesar de Levítico falar apenas da estrutura sacerdotal, mas alguém que era paralítico ou que havia nascido daquela forma com um problema, ele não podia entrar para a adoração. Esse indivíduo é um indivíduo que está sempre à porta, mas sempre do lado de fora. Ele não pode entrar. Então ele fica na porta do lado de fora. O que acontece lá dentro, ele só escuta. O que acontece lá dentro, ele não pode ver. Se quiser entrar, ele não pode. Ele está sempre na porta, porém, do lado de fora. Mas é isso que a vida reservou para ele. Pelo menos nesses dias. É desse jeito. A minha proposta hoje é falar não apenas para homens, mas pela postura da seriedade, né? Não numa visão de gênero, mas de responsabilidade. Enfrente todos os dias. Pastor Jeremias Pereira diz algo extraordinário: viva, certo, todos os seus dias como se fosse o último. Uma hora você acerta. Uma hora vai dar. Lá está ele, a porta pedindo esmola, é a realidade dele, pronto, se é agradável, se não é, é isso aí. Ele tem que enfrentar todas as limitações, mas fazer o quê? Ele precisa sobreviver ao hoje, senão não tem amanhã. Verso 3, põe para mim.
o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Preste atenção, porque nem sempre dá para ver tudo. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos fala da chegada, do batismo do Espírito Santo no cenáculo. Quando Pedro e João estão chegando perto da porta do templo, está lá o paralítico, sentado pedindo esmola. É verdade. Porém, ele não consegue ver tudo. Ele vê apenas a Pedro e João. E parece que ele não sabe quem são os dois. Ele não conhece a história e nem sabe que Pedro e João andou com Jesus. O que ele está vendo são dois homens entrando no templo. E ele vai pedir a esses homens o que ele costuma receber das demais pessoas. Ok? O que eu quero? Eu quero um dinheiro, eu quero uma grana, eu quero algo que se transforme em recurso para que eu possa levar para viver meu dia, para comprar minha comida, certo? Para ajudar de alguma forma na casa cuja qual eu moro. Eu não sei se as pessoas que o levavam todos os dias cobravam dele alguma coisa para conduzi-lo. Eu sei que ele precisava de dinheiro, então ele está ali em busca de uma esmola. Mas todas as vezes que você está atrás de uma esmola, fique atento, porque uma oportunidade de você nunca mais depender de uma esmola pode surgir. É isso que está acontecendo aqui. O texto diz: o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Sabe por que ele está pedindo uma esmola? Porque ele só consegue ver dois. Ele só consegue ver Pedro e João. O que eles não sabem, ou que ele não sabe, é que com Pedro e João tem mais alguém que eles receberam no capítulo 2. Com Pedro e João está o Espírito Santo. Com Pedro e João está o poder que pode dar a ele o que ele nem imagina. Aliás, ele não saiu de casa para buscar isso. Ele saiu de casa para buscar uma esmola. Até porque aquele que fazia milagres já morreu. Então ele está ali esperando apenas, certo, uma esmola. Olha só. O verso seguinte, para nós adiantarmos, vai para o 6. Do 3 para o 6, para adiantar. Disse Pedro, o que ele disse? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nem isso aí. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é muito importante, responde por muitas coisas. Mas eu fico imaginando, eu não sei se você notou, mas quando, volta no 4, para me dar o contexto, 4 e 5, e aí a gente volta no 6. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse o quê? Disse o quê? Preste atenção. Ele olha Pedro e João que vem entrando, sim ou não? E ele vai pedir uma esmola, certo? Mas preste atenção, Pedro e João estão entrando, e ele diz assim: me dá uma esmola, por favor. Ele não está olhando para Pedro e João, porque se ele não olha, ele não sente, muitas vezes, o desdém da pessoa, a insensibilidade das pessoas, porque muitas vezes ninguém está aí para aquilo que você está sofrendo, ninguém está nem aí para aquilo que você está vivendo. Essa é a grande verdade. Cada um está de olho no seu próprio umbigo. De tanto vivenciar isso, ele não quer ver mais a dor, certo? Humilhante de ter alguém que tem, mas que não quer dividir. Então ele não olha mais, ele diz: me dá uma esmola aí, por favor. Só que ele não está falando com qualquer um, ele está falando com os discípulos do homem que mais amou neste mundo. E Pedro então diz para ele: olha para nós, cara, olha para nós, olha. E agora provavelmente ele olhou, porque já que o indivíduo prestou atenção nele, ele pensa que vai ganhar um dia, porque todo mundo está atrás da grana, lá, plata. Dinheiro, 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 porque o dinheiro resolve, mas não faz por esse cara o que ele precisa. O dinheiro vai ser um paliativo para ele resolver seu problema do dia. Mas ele diz: olha para nós, e preste atenção no 5.
E olhou para eles, obviamente, esperando receber deles alguma. Agora o 6, pensa na frustração. Ó o Pedrão. Não tenho prata nem ouro. Agora o cara deve estar pensando, quem está perdendo tempo contigo sou eu. Porque eu estou aqui exatamente para pegar um dinheirinho. Você manda eu olhar para você. Só faltava o cara pensar, o que é? Vai me pedir uma esmola? Ô Pedro, eu não tenho prata e não tenho, mas eu tenho algo. Mas o que tenho, isso te dou. Preste atenção. Ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu? Deixa eu falar uma coisa para você, pare de valorizar o que você não tem, comece a valorizar o que você tem. Não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque se eu tivesse isso, porque se eu tivesse aquilo, porque se eu tivesse aquilo outro. Às vezes você tem um marido ruim, mas tem. Isso já é uma bênção. Quantas mulheres que não podem ter filho, gostaria de ter um filho problemático, mas não pode engravidar, e você fica reclamando do seu, que tira nota baixa, e faz bagunça, que corre para lá e para cá, e que o menino é isso, que o menino é aquilo, que o menino é aquilo outro. Você fica reclamando de sua mulher? Cara, você conseguiu uma mulher que te quis. Olha que coisa extraordinária. Você está reclamando do seu emprego, está assim de gente desempregado. Você está reclamando do seu salário. Hoje, aprenda a valorizar o que você tem, certo? Pedro tinha de ouro e prata, tinha dinheiro, Pedro. Os caras são discípulos de Jesus e estão sem grana. Não estão endividados não, eles estão sem dinheiro, certo? E ele diz, eu não tenho prata e não tenho, mas o que eu tenho, isso. Olha que coisa fantástica. O que eu tenho, isso eu vou te dar agora. Eu não sei se você estava com bolsa, não sei. Porque o cara está afim da grana, o cara não sabe do que ele está falando. Eles estão, certo? Mas agora, olha o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só. Eles têm ouro, eles têm prata, mas eles têm uma coisa extraordinária. O que é? O nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. O nome dele é poderoso. Pronto. Você está entendendo? O nome dele. Se você não tiver nada para fazer, fale o nome dele. Não tem nada para falar, ore por alguém em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te abençoo, eu peço uma porta aberta para você, eu peço uma restauração para você. Não há nada mais poderoso que o nome dele, e valioso. Não tem grana, mas tem um nome. Mas pensa agora o que ele diz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, faz o quê? Pensa agora o cérebro do cara. Nós colocamos ele aí com mais de 30, certo? Bom, vamos imaginar um indivíduo, nunca andou. Vamos imaginar como é que andam seus músculos, como é que andam seus ossos. Vamos imaginar o cérebro dele recebendo essa informação. Levanta e anda. Não tem como. Como levanta e anda? Isso é algo impossível de ser feito. Quando o cérebro dele recebe essa informação, inevitavelmente não haveria como, certo? A informação passar. O nervo não leva a informação para os membros inferiores. Não há nele a possibilidade. Por mais que ele esteja ouvindo, levanta e anda, não vai dar para andar. Ué, pastor, mas não vai dar para andar? Não, não tem como andar. Então como é que ele anda? A frase levanta e anda só é dita depois
em nome de Jesus Cristo. Quando o nome de Jesus Cristo é direcionado para aquela situação, a impossibilidade começa a se tornar possível. O improvável começa a se tornar real, mas não é tão fácil. Ele não vai levantar e ele não vai andar. Por quê? Porque não é possível para ele. Ele não está entendendo, sua mente não entende o que está acontecendo. Então, o verso 7 é mais ou tão poderoso quanto o 6. E tomando pela mão direita, o levantou. Sozinho ele não ia. Ele não ia, cara. Ele não ia sozinho, porque tem gente que não vai. Tem gente que está tão difícil para ela, sabe, que não vai. Ela olha e diz, cara, não vai dar para mim. Eu vou ter que parar, eu vou ter que desistir. Às vezes não adianta somente dizer em nome de Jesus. O nome é poderoso. O milagre já está em curso, mas ele não consegue levantar. E Pedro está vendo isso. Então Pedro pega o seu braço direito, que tem toda uma conotação que eu não vou usar aqui, mas estende a mão e falou, segura aqui, brother. Segura na minha mão. Sozinho você não vai, mas Deus me enviou aqui. Você está entendendo? Deus me trouxe aqui para te dar a mão, para dizer a você que não consegue prosseguir, que não consegue tomar uma decisão, que não consegue viver o seu milagre. Segura na minha mão. Então agora ele tem o nome de Jesus Cristo Nazareno, ele tem a palavra levanta, e ele tem alguém que vai puxar. E quando alguém puxa, porque presta atenção, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa frase entrou, mas não deu start, certo? Porque a mente não consegue mandar, mas quando a mão entra puxando, quando Pedro puxa o cara, você está entendendo? Tem gente aí do teu lado que está cansado pra caramba, que está triste pra caramba, que está numa situação extremamente desafiadora, que está cheio de promessa de Deus, porque você tem promessa de Deus, porque Deus falou vai se cumprir, mas tem que ter alguém para puxar. Em algumas situações tem que ter alguém para pegar e dar um sulavanco. E quando o Pedrão puxou os pés e o quê? E os artelhos porque ações falam mais do que palavras. Entendeu? Vai dar certo. Vai. Você não pode me ajudar a dar certo? Não dá para fazer alguma coisa? Você está entendendo? Às vezes você pode puxar. Ok? Agora, os pés e os artelhos se firmaram. Verso 8. Agora é legal, Olha que coisa. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e agora ele entrou no templo. Agora pode. Ele não tem defeito. Então agora ele entra no templo fazendo 3 coisas. O que é? Então, ou melhor, vamos aqui, me ajuda, são 4. Primeiro ele entrou, fala entrou. Segundo ele andou, saltou e... Isso. Pensa. É um negócio absurdo, né? Aí tinha que fazer fisioterapia. É aquele negócio assim com... Não tinha? Sim ou não? Não, é lógico que tinha, gente. Como é que o cara levanta assim, que nunca andou, e já sai andando? Nós, se ficar 3 meses no hospital sem andar, sai de lá. Tem alguém que já ficou e teve que se recuperar andando devagarzinho? De novo, levanta a mão. Olha aí, aí, você sabe disso. Imagina o cara que nunca andou, já levanta logo. Pensa, já deu logo um salto. Ele falou, vamos embora, mala. Sempre tive aqui, mas só que do lado de
Vamos entrar nesse negócio aí para me ver o que está acontecendo lá dentro. E já entrou fazendo o quê? Andando, saltando e glorificando. Eu gosto disso. Por quê? Porque olha o que diz o 9, já estou acabando já. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Provavelmente todo mundo que está lá dentro está andando. Sim ou não? E louvando e o texto diz que todo mundo viu ele andando e fazendo o quê? Ouviu, né? E todo o povo viu andar e louvar Pois é. Só que eu descobri que ele não andava como os outros e nem louvava como os outros. Entendeu? Ele andava como quem nunca andou. Entendeu? E quando você faz algo que você nunca fez e que é muito bom, um negócio assim é sensacional. Ele entrou, eu imagino ele andando, mas andando assim, sabe? Diferenciado. O louvor dele estava diferente. Voz diferente, barulho diferente, certo? O cara está nas nuvens, porque nunca viveu aquilo. Está tendo pela primeira vez a oportunidade. Sabe por quê? Porque encontrou dois homens que sabiam o poder e conheciam o poder de Deus. Agora, ele está lá, e olha o que vem o 10. Olha o verso 10. Coloca aí. O 10 a gente termina aqui. Isso. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do... Pensa ele. Glória a Deus! Aleluia! Já viu aquele pentecostal xiita mesmo, aqueles irmãos que vem para a igreja, já viu aqueles cultos, aqueles que o cara bota a terceira e vai até São Paulo. Já viu? Já fui muito culto desse, hoje quase não tem, que ninguém hoje gosta de barulho, reclama dos barulhentos. O cara está lá louvando, aleluia, glória a Deus. E aí o pessoal falou, não é o maluco lá da porta, lá o da esmola? E é ele? Mas ele não anda? Vai lá na porta. Vai lá ver se aí está lá. De repente, irmão gêmeo, alguma coisa assim, muito parecido, sósia, fake, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu gosto disso. É o mesmo cara, sim ou não? É a mesma vida, sim ou não? Não. A vida do cara mudou, porque quando Jesus entra, a vida muda. Ele faz você andar, ele faz você adorar, ele faz você louvar. Você se torna uma pessoa diferente, fazendo a mesma coisa dos outros, mas você é diferente. Você está na fila e alguém olha para tu na fila. O que você tem? Ser diferente? Mas diferente por quê? Duas pernas? Não, tem um negócio em você assim. Você tem uma pessoa, você tem uma áurea. Você tem uma... Não, só eu mesmo. Antes de Jesus e com Jesus. Saí todo dia, saindo de casa para matar um gigante. Certo? Isso é sensacional. Olhe o que o texto diz. O pessoal não está reconhecendo, nós temos que voltar para casa, entendeu? E os parentes da gente olhar e falou, quem é você? Você não era assim. Você era fofoqueiro, agora não quer fazer mais fofoca? Quem é você? Você era mulherengo, agora quer pegar mais ninguém? Nossa, mudou de lado? Não é. Pare para pensar. As pessoas têm que olhar para nós, reconhecer a gente da vida antiga, mas falar assim, é ele, mas não é ele. Parece com ele, entendeu? Mas ele agora está andando, ele está louvando a Deus, ele está saltando. O que aconteceu? Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. O capítulo continua.
Mas isso aí é outra história, outra pregação. Certo? Mas isso é sensacional. Porque naquele dia o cara voltou para casa. E aí eu vou comparar esse texto para me terminar com o João capítulo 5, o tanque de Betesda. Pensa nos caras que deixaram ele de manhã, William, e voltou para buscar de tarde. A gente deixou aqui um cara de manhã. Aliás, nós deixamos todo dia aquele que não anda. Alguém viu? Ele não costuma ir muito longe sozinho. Ele não tem como ir longe sozinho. Você está rindo, mas é sério. Não tem como. E alguém fala, chegou dois aí, ó. E falou com ele. Os dois estavam duros, isso que eu sei. Eles tinham dinheiro não. Mas ele falou assim, não tenho prata e não tenho ouro. Levanta e anda. E ele levantou e andou. Os caras que levou devem ter falado, não é esse não. Esse aí é charlatão. O que nós estamos falando não anda desde garotinho. Pois é, está um furdunço danado lá dentro. Todo mundo querendo saber. Agora, o cara que não andava, colou no Pedro e João. E só quer andar com Pedro e João. E João e Pedro está explicando. Ô maluco, não fui eu que fiz você andar, foi o chefe dos crentes. Porque você já notou, tem gente que é profeta, que é pregador, que é isso, e quando ele te beneficia muito, parece que ele cria uma prisão para manter você, para ganhar um benefício, uma ofertinha, para ganhar alguma coisa, um prestígio. O Pedrão falou, vai virar andarilho, sai da minha cola. Depois você lê, é engraçado mesmo. A Bíblia é um negócio sensacional. Pastor, o que o senhor quer com tudo isso? Eu quero com tudo isso, eu quero motivar você a enfrentar seu dia e vencer qualquer desafio para continuar andando. A entender que o sobrenatural pode entrar na sua vida, porque hoje, aqui nós somos Pedro e João. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para levar Jesus para a sua vida, para levar esperança para você, para te fazer andar. Você pode ficar de pé?